Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Bom, quero que me provem aí que o jornalista estagiário ou estagiário jornalista do Mário Coelho foi realmente agredido por capangas do Pedrinho, youtuber aí com mais de 200 mil inscritos, né? Cercado e espancado e tal. Quero que me provem que foi cercado, espancado pelos capangas do Pedrinho. Por quê? Porque eu defendo o Pedrinho? Nunca. Mas Pedrinho é amigo pessoal do Mário Coelho. Mário Coelho é amigo pessoal do Pedrinho. Mário Coelho é amigo pessoal do Pedrinho. Rica Perrone é amigo pessoal do Pedrinho. E os três, né, nutrem aí uma boa relação. Rica Perrone vai ao Mário Coelho vai ao Rica Perrone, e o Pedrinho transita aí, né, por seus amigos, incluindo aí Fábio Azevedo, para quem deu uma exclusiva, escolhendo seus adversários, né? Bom, Mário Coelho é o maior mentiroso e o Rica Perrone é leviano, muitas vezes em conclusões que nada sabe, porque não tem conhecimento a fundo de Vasco. Fala por falar, fala sem conhecimento profundo das coisas do Vasco, né? Soltei um vídeo ontem falando sobre o Osório estar almoçando tranquilamente no restaurante do Artuzão. Esse Artuzão aí, que no comecinho do Atenção Vascaínos, eles não tinham grana, não tinham quórum, né, não tinham inscritos, pacotes 1000 para inscritos, QR Code, grupos de Instagram, de WhatsApp, de Telegram. Eles levavam lá o Artuzão, que depois deixou de ser chamado e reclamou, né? Mas se eu fosse aí, se eu tivesse um restaurante dentro do Vasco, eu jamais daria comida para esses desgraçados que venderam o clube, né? Não quero aqui tecer comentários sobre a conduta que esse Artuzão aí deveria ter, né? Ele é comerciante, deve se vender por dinheiro, né? Para ganhar lá o pão de cada dia, para levar para casa, né? Não vê para quem serve o bacalhau Gomes de Sá e tal, né? Mas eu, como não sou um cara que incito crime, eu posso incitar apenas laxante, né? Eu colocaria laxante do mais pesado para esse puto cagar sua alma, né? Para que saísse até pela boca e pelo nariz desse Osório vendilhão do Vasco, né? Frequenta normalmente as instalações e tal, né? É cortejado, paparicado no restaurante do Artuzão, né? Que, claro, ao argumento de ser comerciante, vai dizer que até aquela expressão em francês, né? Non wallet, né? Dinheiro não tem cheiro, uma expressão francesa aí. Bom, aí um inscrito meu perguntou, né? Como poderíamos impedir que uma cloaca dessa, né? Que um esfíncter desse andasse pelo Vasco? Simples, pô. Deveria haver uma intenção do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral, né? Mas a Assembleia Geral na mão do Belaciano, com o lobista Cristiano Stoker, né? O que fazer? Nada. Inclusive, já falei aqui, Pedrinho é o testa de ferro, né? Jair, provado por quem está lá dentro, Euriquinho, Zé Colmeia, Edmundo, né? É só o boi de piranha, quem manda no Vasco são esses caras aí, né? Mas para impedir que esses caras entrassem, Osório, Salgado, Duque Estrada, né? Só uma instauração de um procedimento, Conselho Deliberativo, né? Assembleia Geral, e aí vai, né?
Mas os caras não querem, são farinhas do mesmo saco. Pedrinho é a continuação do Salgado, né? Que diz que não teve culpa de coisa alguma, coloca a culpa na KPMG. Já falei isso aqui várias vezes. Se eu tenho uma empresa e delego funções a alguém em agir para essa empresa, ou para que eu inicie essa empresa antes de tê-la, que foi o caso, a responsabilidade é minha. Eu não posso culpar a KPMG para o mundo, eu posso culpá-la com relação a mim, para que me indenize, né? Já expliquei isso aí, tem ação KPMG contra o Vasco, reconversão do Vasco contra a KPMG, é uma outra história. Mas eu não posso dizer que a culpa não foi minha, que foi da KPMG, como Flávio Dias, defensor, advogado, rábula, né? Que é o cara que não tem carteira, advogando pro Osório, pro Salgado, na sequência, o melhor administrador e melhor presidente, na prospecção do Flávio Dias, o puxa-saco Mor, junto com Zé Comé e Fábio Azevedo e Dieguinho Chorão Futebolaço, né? Bom, esse é o Vasco, né? A desonra é normalizada. Quem afundou o Vasco transita normalmente por São Januário, sem ser afagado, né? Taca pedra na Geni, né? Chico Buarque, seria uma boa, mas não pedra que poderia levar ao óbito e aí eu seria incitador. Não, joga ovo nesse desgraçado, tomate podre, né? Mija na roda do carro desse cara, e ele tá lá, dia após dia, engendrando mais uma situação para poder ganhar dinheiro, né? Do Vasco. O Vasco é uma fonte interminável de grana que esses caras vão lá buscar, né? Para continuar tendo recebíveis, né? Receitas. E lá atrás houve lá aquela denúncia de mensalão no Vasco, depois mensalinho no Vasco. Ninguém nunca mais tocou nesse assunto, né? Mensalão no Vasco, mensalinho, isso aí morreu, ninguém tocou mais no assunto e ficou aí solto, né? O Salgado e o Osório dizendo que não tem culpa, que venderam o Vasco porque a KPMG assim o fez, né? E depois ela faliu, sendo que, na verdade, a 777, que agora é a EQEP, né? Controlada por esta, já estava falida no ato da assinação dos contratos aí, né? Que um dia teremos o inteiro teor, né? O conhecimento, o inteiro teor de todos os prejuízos que esses caras praticaram contra o Vasco e de todas as cláusulas para garantir o Vasco que não foram colocadas no contrato. Os prejuízos que Osório Duque Estrada e Salgado perpetraram ao Vasco e de todas as garantias que poderiam ter colocado para o Vasco e não o fizeram, né? Por exemplo, o aporte nunca foi garantia de retomada, né? Se eu não pagar, você aporta. Quer dizer, se eu não aportar, você pega de novo. Não. Se você não aportar, eu retomo as ações e tem aí a garantia que eu vou lá no banco e pego em 30 dias. Isso nunca foi colocado. Como é que o Salgado até hoje não responde criminalmente, civilmente, por vender um clube, né, por 70 milhões sem garantias bancárias, garantias financeiras para uma retomada rápida, caso não houvesse um pagamento ou alguma infração contratual, né? Esse é o Vasco aí, que frequenta São Januário, Osório, Duque Estrada e Salgado, e são reverenciados com muitos sócios tirando fotos. Ainda bem que agora as organizadas começaram a se insurgir contra esses caras. Que bom que vocês abriram o olho, né, para perceber que chega de churrasco, chega de pagode. Precisamos do Vasco na primeira divisão, precisamos de jogador, precisamos de planos, propostas, futuro, né? Prognóstico, prospecção para o Vasco seguir aí a sua vida, a sua existência ao longo de 25 anos, sendo aí chafurdado na lama. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos, sim, assim que os vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.